Olá, tudo bom, pessoal? Um bom começo de ano para todos vocês. Enquanto a gente espera que o pessoal vai entrando, sejam bem-vindos, um bom dia, um bom começo de ano. Que agora 2021 comece com tudo de bom e maravilhoso para todos nós. Para inaugurar o ano, até o cenário da nossa live tá diferente, tá tudo diferente. Tá tudo novo e de bom. Gente, espero que vocês tenham tido uma boa, maravilhosa, linda virada de ano. Que esteja sendo possível para todos vocês darem um pouco a cara de cansada. Acho que eu sempre gosto muito da virada de ano, que dá aquela coisa de vamos começar de novo, vamos criar, que nem criar caderno novo. Que bom que vocês gostaram do workshop, eu fico muito, muito feliz. É um agradecimento que eu faço para vocês, de todo o coração, foi muito legal. Foi muito acolhedor de ver o quanto gerou de reflexão, o quanto gerou de perguntas, o quanto gerou de forma de parar, pensar, ver a vida de um jeito diferente, aquela coisa que a gente vai criando aquela faísca, tá? Gente, dá pra ser desse jeito, dá pra ser diferente, dá pra viver a vida de uma outra forma. E aí, pessoal, como nós estamos começando o ano, estamos estreando uma da coisa que eu já vinha querendo fazer faz um tempo. Era começar do básico, a começar do zero, até porque nós temos uma diferença até do perfil de quem está acompanhando. Tem pessoal, algum de vocês acha que a maioria já tá aqui há um tempão, já me conhece há mais de um ano, já acompanha todo esse material do Instagram. Só que também tem gente que aparece no meio do caminho, que tá começando a conhecer agora o material do Instagram. E aí fica aquela coisa que eu recebo muito, tá? Mas por onde eu começo? Por onde eu começo a entender esse assunto, ó? Aqui você é nova, seja bem-vinda. Acho que fica aquela coisa de a gente aqui falando de Deus, falando de prosperidade. Aí a gente começa a falar do inconsciente, tá? Mas que raios, afinal de contas, são inconsciente? Como é que eu resolvo essa treta como meu próprio inconsciente, né? Como é que eu faço isso? Então eu acho que faltou um pouco isso. Essa primeira live, ai que coisa boa, sejam bem-vindos. Ai que nossa, que legal, quanta gente nova, gente. Eu fico muito feliz. Porque tá justamente isso. Mesmo pra quem já tá com a gente já faz um tempo, eu acho que falta um pouco essa coisa. E eu juro pra vocês que eu vou ficar bem bonitinha, eu vou colocar janeiro pra gente começar da base, do princípio, do básico, de como trabalhar nosso inconsciente. Porque parece óbvio, mas não é. E aí a gente vai ficar com aquela pergunta. Vamos colocar assim duas perguntas. O que é o inconsciente, afinal de contas? E a segunda pergunta, que é a mais importante ainda, que é a pergunta que a gente vai colocar aqui de que me adianta, de que raio serve trabalhar o inconsciente? Pra que fazer isso? Talvez a gente tenha que começar por essa parte. Pra que um pleno domingo, 10h30, quando poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, na que estamos aqui? E aí, olha que interessante, porque o nosso inconsciente, ele faz questão de ser conhecido por nós. Ele faz questão. Então, chega um momento da nossa vida que se a gente não se aventura,
nessa nova dimensão da nossa vida, a nossa vida simplesmente empaca. Ela empaca, ela não anda pra frente. Porque é algo, é um caminho, é um passo essencial da nossa vida. Nós temos que em algum momento entrar no nosso mundo interior. Já vou falar como faz. Já chegamos nessa parte boa. Vocês devem ter percebido isso, senão não estariam aqui. A vida se divide de acordo com Jung. O nosso trabalho aqui é principalmente em cima do que Jung fala. A vida pode se dividir em duas partes. A primeira parte da vida é para fora. A gente vai atrás da nossa conquista no mundo. Trabalho, carreira, relacionamento, filhos. A gente tenta se adaptar. Nós tentamos ser no máximo possível o que o mundo espera de nós. Só que quando a gente faz isso, a gente percebendo ou não, nós abrimos mão de muita coisa nossas. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente emotiva, uma pessoa muito espontânea, muito emocional, pode ser que você tenha sentido a necessidade no seu ambiente de trabalho de reprimir isso um pouco, de se conter, porque senão você acabaria sendo vista como uma pessoa muito volúvel, instável, pouco confiável, não é? Então a gente vai reprimindo aspectos nossos aos poucos para nos adaptarmos ao que o mundo espera de nós. Isso começa desde a infância. E aí chega um momento crítico na vida, que é o ponto de virada, é o ponto crítico. E é nesse momento de virada que pode aparecer na nossa vida de diversas formas, mas é quando ou a gente tá tudo bem, tudo certo na vida, só que internamente nós começamos a ficar insatisfeitos. Falta alguma coisa. E aí carregar a vida passa a se tornar um fardo, passa a se tornar um peso. Ou é levantar, começar a trabalhar, ficar, meu Deus, parece-me força enorme. O tema da live é beabá do inconsciente, coisa bem fácil, bem tranquila. E aí, quando a gente vê, o que acaba acontecendo? Você está insatisfeito, você está infeliz, falta algo. A gente começa a perceber que começa a faltar energia para nossa coisa. Então, pode ser que a gente perceba que chegou nesse ponto crítico por questões internas. Também pode aparecer através de questões externas. Quando nós somos meio turrões, meio teimosos, de não perceber essa insatisfação interna já está aparecendo, bom, aí isso vai aparecer do lado de fora. É um relacionamento que não deu certo, sei lá, tá casada, X tempo, e aquilo naufragou total. É uma virada profissional, uma situação profissional negativa, e quando você vê, você acaba perdendo muito do que você conquistou. É um desafio como filhos. E em algum momento a gente perde o chão. E é nesse momento que começamos a perceber, dependendo do nosso grau de compreensão, que a questão é conosco. A questão não é a vida. A questão não é lá fora. A questão é que a gente não se conhece bem o bastante. E se nós formos ver, claro, aqui me lançaram uma pergunta, mas não precisa ser assim.
Não precisa ser tão traumático, tão dramático. Esse encontro com essa parte secreta da vida do inconsciente, não precisa. Só que na maioria das vezes, em maior ou menor grau, nunca deixa de ser um choque. Quando você já é uma pessoa que tem uma inclinação a ter um contato com esse lado mais interno da vida desde muito cedo, o choque é menor. Para algumas pessoas que são extremamente racionais, extremamente operacionais, trabalhar, de casar, ter filhos ou não, mas são as metas de vida muito organizadas. Quando vem essa paulada, é uma paulada feia. Pode inclusive pode inclusive aparecer como uma questofísica, um burnout, uma doença, alguma coisa que segura o nosso piloto automático que a gente liga, a vida vai indo pra frente. Que nem você está falando. Na maioria das vezes, a gente precisa desse chacoalhão, dessa sacudida. Então, regra prática para a imensa maioria da pessoa, da nossa cultura, o inconsciente, ele não bate na porta delicadamente. O inconsciente mais arromba a porta, ele derruba a porta. A gente fica, caramba, o que foi que aconteceu na minha vida? E aí que a gente percebe, vejam, aí vem o grande segredo que eu queria passar para vocês nessa live. O inconsciente, ele é um espelho. O inconsciente nos trata como nós o tratamos. Esse é o segredo. Se a gente o negligencia, se a gente o rejeita, se a gente o ignora, ele também não vai tratar a gente muito bem, não. O inconsciente é um espelho, ele apenas nos traz aquilo que nós mesmos trazemos. Se você tem uma reação, você começa a ter, depois dessa pancadaria toda, você começa a ter uma relação respeitosa com o seu inconsciente. Por exemplo, que nem nós aqui, domingo de manhã, 10h30, bonitinho, só que tendo live, caderno na mão, para começar a entender o recado do inconsciente, começa a mudar. Aí o inconsciente percebe que nós estamos interessados em conhecer melhor. E aí essa possibilidades mudam, essa coisa se abre. Então, é o ponto principal. O inconsciente nos trata como nós o tratamos. E é interessante, né? É como se a gente soubesse, o inconsciente sabe, que a gente não está pronto para encontrar muito cedo na vida. Ele dá um tempo. É como se ele nos desse um prazo. Beleza, vai lá, vai se ferrar um pouco por aí. Vai namorar um cara, uma guria que não tem nada a ver. Vai ter um pouco de frustração amorosa. Vai trabalhar, exagerar, acabar trabalhando demais, acabar não trabalhando naquilo que realmente é bom, naquilo que realmente gosta. Vai lá se meter em treta com o chefe, vai lá brigar com o pai e mãe. Uma coisa assim, vai se ferrar um pouco, tudo bem, normal. Só que chega um momento que parece não dá para explicar como é que isso acontece. Tá travando pra você também, gente? Me avisa em qualquer coisa que uma moça acredita que tava travando. Se não, então continuamos. E aí, tem um momento que não somos nós que decidimos. É algum ponto interno nosso mais profundo que decide que fala, é agora. Agora está na hora da segunda parte da vida, a parte da jornada para dentro. Primeira fase da vida para fora,
A segunda fase da vida é para dentro. Quando a gente não escuta esse momento de que deu aquela coisa, a alma fala, agora deu. Agora para de tentar agradar os outros. Para de tentar dançar a música dos outros. A música do pai, a música do marido, da esposa, do chefe, da chefe, não importa. E aí, quando a gente tem esse momento, gente, juro pra vocês, eu sei que é meio louco falar isso, mas é como se começasse uma espécie de contagem regressiva. A gente tem que acompanhar o que o inconsciente quer falar pra nós. Porque começa a sentir um chamado, é um chamado. É uma insatisfação pela vida, às vezes, se você acha que você tem que fazer, sei lá, uma espécie de jornada mística, tem que mudar de carreira, tem que mudar de vida, mudar de amor, mudar de país, sei lá, em alguma mudança você tem que fazer. Quando a gente é meio teimoso, meio turrão, e não respeita que o nosso relógio tá batendo, aí que a gente começa a brigar com o inconsciente. Que é quando nós começamos a negligenciar aquela coisa que nos chama. Aí a gente começa a ter sintomas. Aí começa a ansiedade, depressão, pânico, sintoma compulsivo. Ou então a nossa vida começa a zoar com a nossa cara. Eu tenho uma conhecida que ela fala assim, meu Deus, não é possível, o universo briga comigo. Pois é, porque daí de repente tudo que estava fluindo lá fora para de fluir. Para de fluir, é um emprego que de repente deu tudo errado, relacionamento, a pessoa fala, olha, tchau, tô indo embora, conheci outra pessoa, você fica, caramba, o que tá acontecendo? Isso começa a acontecer que nem naquele momento que uma de vocês comentou, mas quando é que você começa a levar essa paulada? Tem que ser desse jeito? Tem que ser tão ruim assim? Não, mas a gente tem que aprender a ouvir esse relógio interno. Só que na maioria das vezes a gente aprende na marra. Porque nós não temos uma cultura que nos ensine desde o princípio. Olha, escute a vozinha lá dentro. Já vou passar e eu vi que vocês pediram aqui sobre literatura. Vou passar depois no Kitores alguns livros sobre, apesar de que eu confesso que eu tenho uma dificuldade grande com literatura, porque eu acho que são poucos os livros que são bons e ao mesmo tempo tem uma linguagem realmente acessível. Os melhores livros são de Jung. Só que Jung é inacessível. Ele tem uma escrita muito criptografada. Então, para quem não estuda esse material junguiano, ler ele é muito chato. Mas tem alguns livros que capam um pouco disso e eu vou deixar os nomes depois para você. Pois bem, e aí chegamos nós naquele momento daquela paulada na vida e a gente começa muito bem. O que está faltando? Só que na maioria de nós aprende muito pouco sobre o inconsciente. E entra aqui uma coisa que eu preciso trazer para vocês, porque de repente vocês vão tentar ler sobre o assunto, vão tentar estudar e podem ficar meio desorientados, porque aqui tem diferença de literatura sobre inconsciente. Quem é você? Olha só, eu vou ver a linha aqui. Ouvir inconsciente é além dos bloqueios que o ego impõe, né? Vejo um monte de gente que faz um esforço gigante para não atender o próprio inconsciente e se ferra ainda mais por medo de ouvir. E aí é aquela coisa, o inconsciente é o nosso espelho. Quanto mais a gente foge de nós mesmos, desse mundo interno, dessa realidade interna, aí começam processos que nós conhecemos muito bem como autossabotagem. Autossabotagem é o resumo
de uma relação como inconsciente que está dando guerra já. E aí, maioria de nós, eu também, a gente tem o primeiro contato com uma palavra inconsciente muito próximo da teoria freudiana. Freud foi a primeira pessoa a trazer o conceito de inconsciente para nós. Só que existem divergências entre o material de Freud e de Jung, embora eles tenham muitos pontos em comum. Freud ainda via o inconsciente como uma espécie de porão, coisas reprimidas, coisas escondidas. Aquele amor proibido, que você sente uma atração pelo namorado ou pela namorada do melhor amigo ou amiga que você não pode admitir, você reprime, enfim. Para Freud é isso. Freud trabalhou muito inconsciente como repressão. E Jung tem uma olhar diferente. E para a gente conseguir entender um pouco a diferença dos dois, até para vocês não ficarem confusos, é o seguinte: o Freud ele teve uma formação especialmente na escola francesa. E o primeiro paciente que ele teve contato são pacientes da neurose. Mulheres, jovens, primeira fase de vida. Então, ele trabalhou muito em cima dos neuróticos, que tem muito material realmente reprimido do inconsciente. Aí, além do inconsciente como algo mais profundo da nossa vida, tem a repressão pura e simples do conteúdo que, se você se esforçasse um pouquinho mais, ele seria óbvio para você. Pois bem, o Jung ele teve uma experiência inicial diferente. E aí, o Jung, ele tem uma coisa assim, primeiro, ele começou a formação dele em Zurique, num hospício, um sanatório de psicóticos. Ao trabalhar com psicose, você tem um contato com material de inconsciente diferente. É um conteúdo diferente, é um conteúdo muito simbólico, é uma profundidade diferente. E o Jung também teve contato muito mais com uma segunda fase de vida, diferente do Freud, que pegou pessoas na primeira fase de vida, em que ainda havia uma influência materna, paterna muito grande. O Jung começou a prestar atenção naquela pessoa e se adaptaram à vida, que trabalharam, que fizeram sua parte como cidadão, cidadã. Só que daí chega naquele momento de crise, de meia-idade, que não encontra mais significado, não encontra mais sentido na vida. E aí, nesse momento, que o Jung percebeu que essas pessoas precisavam ter um retorno, um resgate do inconsciente. O que isso faz com que o posicionamento dos dois seja diferente? Para Freud, quando você for ler o material dele, você vai encontrar o inconsciente especialmente num sentido patológico, num sentido problemático. Inconsciente é aquele pé que aparece do nada que você leva um tombo. Para Jung, não. O Jung tem uma visão mais positiva do inconsciente. Ele vê o inconsciente como a fonte, como a natureza. Ele encontra pontos de conexão, um ponto que nós perdemos ao longo do nosso crescimento tecnológico, que é uma coisa essencial, que é o ponto entre a psicologia e a espiritualidade. É esse ponto de encontro que Jung percebeu que era essencial. E aí, o olhar do Jung é diferente. Ele percebe assim, não, negativo. O inconsciente não é ruim, ele não é sacana, ele não é trapaceiro, não. O inconsciente é uma dimensão da nossa realidade, da nossa natureza, muito mais importante do que o nosso pensamentinho de fazer compra de mercado ou não. E aí, o que sim, que se cria o que a gente chama de problema
é justamente o fato de a gente não aceitar essa dimensão da vida. É a gente negligenciar, é a gente rejeitar. E aí, para Jung, ele constrói um conceito que eu acho sensacional, que é assim, o sintoma, seja depressão, seja um sintoma psicossomático, seja pânico, seja uma crise de ansiedade, o que quer que seja o sintoma é uma manifestação do inconsciente, sim, mas ela não é para te sacanear, é para que você preste atenção. O inconsciente, quando ele não consegue ter uma conversa com você porque você não presta atenção, ele tem que começar a gritar. E aí vai começar a gritar através do sintoma como propósito que você preste atenção na sua atitude, que você reveja a sua atitude. Então eu vou dar um exemplo bem aberto. Por exemplo, você está lá no ambiente de trabalho. Você está no trabalho que você não gosta. Um chefe que você não gosta. E aí começa a procrastinar. Você começa a cometer erros bobos, que você olha e pensa, gente, da onde eu cometi esses erros? Você começa a chegar atrasado, você começa a ficar sem saber onde é que foi parar aquela tua energia maravilhosa de trabalho. E aí você começa aquele famoso caminho do burnout. Cada vez mais exausto, cada vez mais disponível, mas você se força a ir, você se força a trabalhar. Resultado, vai adoecendo, não é? Até que chega um dia que você tá de cama, você tá em burnout, você não consegue dormir, você pegou uma virose e você não consegue trabalhar. Então, o que aconteceu? Aí você adulta começa, não, minha imunidade tá ruim, vou ter que tomar isso e aquilo. Meu Deus, aí você vai procurar um médico. E aí é que vem o nosso aspecto social, que a gente não vê que o problema não é a gripe, não é a ansiedade, não é aquilo, são sintomas. Aquilo já são a consequência de um processo mais inicial. Você já estava fora do teu rumo de vida. Você já estava se obrigando a trabalhar em algo que você não gostava, que não combinava com você. E aí é que vem essa sacada. A gente não percebe, só que nós estamos sempre lidando com o inconsciente, só que de uma forma direta. O que é essa necessidade de trabalhar no lugar que você não gosta? É um anseio, é alguma coisa do seu inconsciente que você não percebe. Por que você tem que encarar o chefe como se fosse uma autoridade? Aí começa a fazer terapia e fica, caramba, transferir a autoridade do meu pai para a autoridade desse chefe. Por que eu não consigo ter paz no meu relacionamento? Ah, porque tem isso. Então, mesmo quando a gente não reconhece o inconsciente, a gente está sempre agindo de acordo com força, com necessidades internas que são visíveis para nós. O que Jung define como inconsciente é muito simples. Aquilo que a gente percebe é consciente. Aquilo que a gente não percebe é inconsciente. Simples assim. O trabalho da vida de todos nós é pegar esse pedaço perdido do inconsciente dentro de nós e começar a torná-lo conscientes. E aí nós temos a célebre frase do Jung: se você não tornar o inconsciente, esse irá regir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Vou falar de novo, essa frase é maravilhosa. Live gravada, gente, não se preocupe. Se você não transformar o seu inconsciente em consciente, ele te irá regir a sua vida
e você irá chamá-lo de destino. Gente, descobrir inconsciente é descobrir uma coisa chocante que é independente se a gente sabe que o inconsciente existe ou não, nós estamos sempre funcionando de acordo com padrões. E esses padrões estão aonde? Se você não vê, se você não percebe, eles são inconscientes. E aí, nós temos esse princípio. O inconsciente não é positivo ou negativo. Positivo ou negativo é como a gente lida com isso. E todos os sintomas carregam uma mensagem. Quanto mais a gente presta atenção nessa mensagem, a gente começa a se aproximar do inconsciente. Nesse caso do burnout, ficar não. Se meu inconsciente tá me impedindo de trabalhar, tá atrapalhando o meu trabalho, é que de fato existe algo na minha atitude com o meu trabalho que tá ruim. E que essa atitude não é condizente com o meu crescimento pessoal. E é muito interessante que aí quando você consegue ajustar, consegue perceber o que está errado, de repente a vida flui de novo. Aí você, legal, entendi o recado. Nem sempre é uma coisa de aí tem que trocar de trabalho. Às vezes tem, mas às vezes é aquela coisa que você, sei lá, porque tem um desejo de aprovação, de admiração pelo seu chefe muito intensos. Então, o inconsciente sabe como é, porque também tem isso. A sabedoria é vibrar no inconsciente. E aí, você tem essa coisa de caramba, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que me desenvolver. Eu ficar sempre preso naquele lugar psicológico pequenininho de, se eu só tentar agradar o chefe, tentar corresponder às expectativas dos outros, eu não cresço. E aí que quando a gente começa a perder o timing certo, interno da nossa evolução, que a gente começa a apanhar do inconsciente. Eu vou voltar aqui para ver se tem alguma coisa que, a Bibera perguntando como é que descobre, como é que a gente pega essa coisa do inconsciente. E aí, gente, bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, mas acho que a melhor forma de responder é uma coisa que nós já estamos fazendo, só de estar aqui nessa live, nós já estamos fazendo isso. Só de falar sobre o material do inconsciente, o nosso olhar, a nossa atenção, naturalmente se voltam para dentro. Porque aí é uma perspectiva, é uma lente, é um óculos específico que quando você coloca, vocês devem ter sentido isso no curso, tanto no curso da deusa, como no workshop, ou com as lives aqui, com as leituras. Você começa a olhar em volta e você começa a identificar os padrões com uma clareza que você pensava, como é que eu não vi essa coisa antes? Como é que eu não percebia que esse meu relacionamento com fulano, assim, isso. De repente parece tão claro. Porque o inconsciente tem isso, são padrões. Que é a palavra que Jung usa, são complexos. Complexos são padrões energéticos de funcionamento. E o inconsciente está cheio deles. Se a gente não toma consciência, a gente fica aprisionado por um complexo. Como, por exemplo, o complexo comum que todos nós já ouvimos falar, é o complexo do impostor, a síndrome do impostor. E aí, gente, vamos lá, uma pergunta boa aqui. O que você acha de terapia rápida, né, com a tentativa de mudar padrões? Essa é uma pergunta boa. Eu diria assim, a terapia rápida funciona? Funciona.
No fundo, o que é uma terapia senão olhar para o inconsciente? Energizar o inconsciente. Só o fato de você procurar uma terapia já tem um efeito terapêutico, que inclusive muitas vezes é chamado até como efeito placebo. Por quê? Porque já é olhar para dentro, já é terapêutico, já é assumir que o problema é com você. E aí, às vezes, nós não temos tanto tempo para resolver uma determinada coisa. Então, uma terapia rápida é válida? É válida. Qual que é a armadilha de uma terapia rápida? A armadilha é você achar que basta. É você achar que o trabalho como inconsciente tem um começo, meio e fim. É você ficar na superfície. Você pode querer ser uma pessoa superficial. Você pode querer resolver a coisa de uma forma superficial. Só que, na prática, olha o que acontece. Nós não somos superficiais. A nossa natureza real não é superficial. A nossa natureza é profunda. Nós somos profundos. Nós somos misteriosos. Nós carregamos o mundo oculto imenso dentro de nós. Quando a gente teima em ficar na superfície, a gente só está colocando uma nota promissória com juros para ter que resolver esse problema de novo lá para frente, numa nova crise, só que dessa vez com juros. Vai ficando cada vez mais complicado. A gente vai se endividando como a gente mesmo. Portanto, terapia rápida são válidas, são, contanto que a gente não esqueça que depois de apagar o fogo, tem que reconstruir a casa. Olha só que bonito o Luca falando aqui. Encontrar o inconsciente é ouvir a você mesmo em silêncio e meditação. Precisamos parar e expelir esse estímulo em volta. Desde o barulho da cidade até o nosso pensamento, né? Esse todo que trabalho de introspecção, de volta para dentro, é o primeiro passo. Eu acho que o inconsciente, ele tem isso. Ele espera que a gente dê o primeiro passo. Da mesma forma, o interesse é teu, não é? O interesse de transformar a tua vida, de fazer um upgrade, de ter uma outra forma de viver é teu. Então é você que tem que dar o primeiro passo, de tentar se aproximar do inconsciente. Aí sim, aí você espera, ele vai dar a resposta. Olha só, Silvia. Olá, França, que na sua fala sempre usa de exemplo arquitetônico do trabalho. Isso é devido a indicadores de que temos uma sociedade insatisfeita, saturada, uma maneira como esse tema configura o trabalho? Sim, porque é uma forma interessante. Porque se você for ver, o inconsciente, ele vai usar a nossa vida para se apresentar para nós. Em algum problema tá. Pode ser o trabalho, pode ser relacionamentos, pode ser dentro do casamento, pode ser como pai, pode ser como filhos. Eu uso muito trabalho como exemplo, porque é fácil. No trabalho é interessante, né? A gente usa o trabalho para ser trabalhado. No ambiente profissional, as nossas limitações ficam muito evidentes. Coisa que, por exemplo, no relacionamento romântico, numa parceria afetiva, não é tão claro. Não é tão fácil de ver. Porque daí tem muita projeção, né? Tem você, tem o outro, tem limitação sua, a culpa do outro. É mais difícil. O trabalho, eu acho que ele cristaliza muito bem essas nossas limitações quando a gente quer mandar no mundo, quer controlar na vida e nosso inconsciente fala: não, 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 não é assim que funciona. Ai, olha só, a pergunta aqui com a Francis.
Qual é a relação do medo como poder para Jung? Jung tem uma frase maravilhosa que ele fala assim: onde há o amor, não existe poder. Onde há poder, não há espaço para o amor. Um é a sombra do outro. Você falou de medo e poder, não falou de amor. Só que o medo, psicologicamente, é a ausência de amor. Esse é um outro assunto, é para um outro momento, mas dá para fazer uma encaixadinha aqui, porque o que acontece é que quando você entra no inconsciente, você muda todo o seu conceito do que significa medo, poder e amor. São energias internas, energias psicológicas que você tem que ressignificar. E aí, tá, última pergunta aqui. Com relacionamento, como podemos ver os sinais? Temos vários, talvez um dos mais comuns que a gente percebe muito é o relacionamento que de repente você mudou, ou então o outro mudou. Se você mudou, o que acontece? Você começa a ficar insatisfeito. O relacionamento que parecia preencher a tua vida já não preenche mais. Falta algo. Vocês se distanciaram. Vocês perderam a conexão. Perdeu a paixão. Perdeu o tesão. Vocês mudaram. Ou então começam ou é indiferença ou começa um conflito sem fim. Ou você começa a atrair por uma pessoa de fora do relacionamento. Toda a treta são possíveis. Como aqui vocês falaram, a raiva, a irritação, são manifestações emocionais, são as emoções, são muitas vezes conteúdo do inconsciente, se a gente começa a ver, o inconsciente está em todo lugar, nos nossos interesses, nas nossas paixões, nos nossos medos, nos nossos padrões, em tudo, em absolutamente tudo. Antes de responder essa pergunta aqui, qual livro do Jung você recomenda? E a pergunta de cima é amor, medo e poder. Tá. Antes de entrar nisso, eu preciso trazer para você um conceito do Jung que é essencial. E que aqui, sim, Jung foi o momento da cisma entre Jung e Freud, que eles se distanciaram, se separaram e cada um passou a seguir o seu caminho. O Freud trabalha inconsciente no sentido mais pessoal. Só que o Jung, ele começou a perceber que além daquilo que nós chamamos de inconsciente pessoal, problema meu, problema seu, problema dele, nós temos uma dinâmica mais profunda do inconsciente chamada inconsciente coletivo, que é o inconsciente de todos nós. E isso é uma coisa que só existe na teoria do Jung. E que foi o que me aproximou da teoria dele, para mim faz muito sentido. Ele tem uma frase que eu acho magnífica, que eu decorei de tanto que eu gosto dela, que é assim: o inconsciente coletivo é o legado espiritual da humanidade que nasce de novo na estrutura cerebral de todo ser humano. O inconsciente coletivo vive em nós. A gente nasce já com esse repertório. Os animais também. Como é que uma cadelinha tem seus filhotes e ela automaticamente sabe que tem que lambê-los para que eles possam despertar e começar a mamar? Alguém ensinou isso para ela? Não. Aquilo é inato.
Então, inconsciente coletivo tem isso. Ele é um material que já existe. O nosso inconsciente pessoal é a primeira camada. Nossos medos, nossos anseios, nossa insegurança. Só que e é isso que está naquele ponto de comunicação do inconsciente pessoal, e aí a gente entra em inconsciente coletivo. O Jung fala assim, o inconsciente pessoal basicamente é aquilo que só existe para preguiça nossa. Se nós não fôssemos tão preguiçosos, a gente já teria resolvido essa questão do inconsciente pessoal. Mas o inconsciente coletivo sempre está lá. E aqui tem um comentário que eu achei muito pertinente, que me falaram assim, ó, a constelação familiar também trata do inconsciente coletivo quando fala da grande ou macro sistema, o campo morfogenético. E aí existe uma coisa muito bacana, se você for ver em termos cronológicos, foram conceitos que apareceram mais tarde, que tem muita consonância com o trabalho do Jung, muita consonância. Apesar de não ser igual, porque a constelação familiar, por exemplo, trabalha como inconsciente que o Jung chama de inconsciente ancestral. Porque o Jung traz, que eu acho muito interessante, o inconsciente coletivo tem camadas e mais camadas. Terá o teu, terá o inconsciente familiar, terá o inconsciente ancestral, terá o inconsciente nacional. Cada cultura tem o seu próprio inconsciente, seu inconsciente cultural. E aí vão se ampliando a camadas até camadas mais profundas e mais universais. No fundo, é a mesma coisa. O que a constelação familiar percebe. E isso é um conceito que seria a próxima coisa que eu queria trazer para você. É que o Jung traz muito isso, eu acho isso muito importante. O inconsciente não é algo que está na nossa cabeça. O inconsciente é um campo. Ele é um campo ao nosso redor. Nós é que estamos nele. O inconsciente é muito maior do que nós. Muito maior. O inconsciente é incomensuravelmente maior. Nós estamos nele. E aí, às vezes, quando a gente fala do inconsciente coletivo, que eu acho que vai ser o assunto da próxima live, a gente começa a falar sobre sincronicidade. Porque daí inconsciente é um campo energético. Amor, poder e medo são fenômenos energéticos. E eu tô até achando que vocês ficaram interessados em amor e poder. Acho que isso rende mais uma live, porque daí eu tenho que entrar nisso com cuidado. Aí, ó. Será que seria um material que já existe em todos os aspectos do ser humano, correto? Sim. Desde o instinto da amamentar até questões espirituais, correto? Basicamente tudo. A gente não consegue criar, conceber, pensar em nada que já não esteja no inconsciente coletivo. Porque a gente capta esse material. Para Jung, existe alguma estrutura filtrante como super eu, super ego? Não, eu acho que ele vê só como ego e o amadurecimento, a capacidade desse ego de lidar com o material do inconsciente. E aí, que mais? Olha só, o inconsciente coletivo é a nossa memória espiritual acumulada. Parece sim ter relação com campos morfogenéticos. Muito provavelmente se tratam de termos muito, cada um muda a sua linguagem, mas que se percebe uma espécie de campo
de criação. Mesma coisa, vamos para facilitar as nossas vidas, vamos considerar que sejam termos diferentes, definições ligeiramente diferentes para conceitos essenciais que são muito difíceis de serem definidos. Ai, que coisa boa! Fiquei super feliz que o jogo aqui tá super incrível, a live, super clara, objetiva, de conceitos que são muito complexos. Esse aqui que é o objetivo, é tornar claro, porque a gente pode desse material, por ele ser muito intrincado, apesar de não precisarmos desse material para nossa sanidade mental. É essencial, é uma etapa essencial da nossa vida. E aí, tá, tudo bem, todo mundo aí acompanhando, tudo ótimo. Ó que coisa legal, ó, te sigo há um ano e te ouvi falando do básico, uma delícia, que bom, que bom. Tá, olha a pergunta que difícil que vocês me fazem, olhem só. A Camila aqui, doutora Francis, fractais de energia, tipo a forma de cristais de água. E aí, a gente vê como fica tão mais fácil, como é tão mais lógico você interpretar a vida de acordo com campos energéticos. Inconsciente é um campo energético, muito bem. Então, fractais de água também o são. Nós só somos. Então, a gente sai um pouco dessa visão tão antropocêntrica de tipo, eu, ser humano, sou o brilho do planeta, para a gente entender que esse campo não que tratam somente de nós humanos, existe inconsciente coletivo de toda essa estrutura de vida do planeta, de todas. Olha lá, uma outra pergunta boa e difícil. Qual a relação da individuação com o campo do inconsciente? Essa pergunta é tão boa que eu acho que ela é a chave de ouro para a gente encerrar hoje, porque o próximo domingo nós temos que deixar um pouquinho para o domingo que vem, né? Individuação é o nome que o Jung deu para nossa jornada pessoal de encontrar esse material do inconsciente. Quando nós começamos essa segunda etapa, essa segunda fase da vida, que é o caminho para dentro, da consciência para o inconsciente, nós temos a individuação. Veja, quando nós somos crianças, nós saímos do inconsciente do pai. Nós nascemos no inconsciente do mundo, nós vivemos do inconsciente do pai, e aí ao longo da nossa infância, adolescência, vida adulta, a gente sai do inconsciente, cria a nossa consciência, e aí a gente tem a segunda etapa, voltar ao inconsciente, só que com outro nível de compreensão. Já é um outro estágio de evolução, não é uma regressão. Então a individuação, Jung fala isso, não tem nada a ver com individualismo. Às vezes a pessoa que não conhece o material de Jung confundem que o Jung está defendendo o individualismo. Não, não tem nada disso. E aí, o processo de individuação envolve você reconhecer, você se sintonizar com esse campo do inconsciente. Você começa a se relacionar com ele. E aí, o que é mais incrível, e aí a gente entra de fato no terreno, no território mágico. Esse campo reage a você. E aí que a gente entra na sincronicidade, na sincronia de vida, na conexão da prosperidade da vida. É quando esse campo reage positivamente em você, no seu relacionamento, na sua vida, quando ele reage ao teu desejo de conhecer mais profundamente esse campo. Não é incrível? E aí, certo? Sincronicidade, próximo papo. Olha aí daqui.
eu poderia relacionar esse inconsciente coletivo com o campo eletromagnético da física? Sim. Nosso inconsciente estaria em consonância ou dissonância com isso perfeito. O Jung trabalhou muito em cima disso. O próprio livro dele, Sincronicidade, é um livro que ele trabalha isso. Ele trabalha a definição dele como inconsciente coletivo, como podemos definir o mundo através da lei da causalidade, causa e efeito, lei da física de Newton, ou podemos encarar como princípio da física quântica, e aí nós estaremos falando sobre sincronicidade, sobre inconsciente coletivo. Sincronicidade, pedida para lá de acima. A Maria Rita maravilhosa. Estamos arrebentando a escuridão, estamos criando luz. Você é maravilhosa. Vamos lá. Eu adoro a pergunta de vocês, que sempre me fazem me contorcer aqui. Em que tratando de nós mulheres. O inconsciente coletivo patriarcal, muito forte, sendo que muitíssimas de nós, ou todas, em algum momento, somos guiadas por essa crença machista como trabalhado. E aí, você me deu a deixa perfeita para falar do último tema dessa live. O patriarcado não é inconsciente coletivo. Não é. E aí vem a genialidade do Jung. Ele fala muito bem. Seguinte, o inconsciente coletivo também existe o consciente coletivo. O consciente coletivo são as normas da sociedade. É o oposto do inconsciente coletivo, que é totalmente interno. O patriarcado, ele é consciente. O patriarcado são as normas, são as regras. Ele não é inconsciente, ele é consciente. A gente pressente, a gente subentende, a gente percebe que nós estamos tendo padrões, que nós somos moldados por padrões que têm um determinado sistema de normas e de leis. Podem ser leis oficialmente parte do nosso código legal, ou podem ser leis informais do nosso comportamento. O que sim, aí é que vem a grande pegada da coisa, o inconsciente coletivo que rompe dentro de nós, dentro dessa nossa dinâmica mais profunda, invariavelmente vai entrar em choque direto com o conceito do preceito do consciente coletivo. E é isso que acontece no momento de crise da vida. E aí você entra em crise. Porque você estava seguindo normas eternas do consciente coletivo. E a gente fica no meio do campo de batalha. Porque a coisa do nosso inconsciente coletivo que tão louca para aparecer. De repente, se você é mulher, vem uma Atenas, vem uma Artemis, vem esse material interno do inconsciente coletivo que quer fazer coisa do seu jeito, que não quer saber do patriarcado nenhum. E aí, como é que você lida com esse conflito? Que lá fora o mundo te ordena uma coisa, e lá dentro a força, a vontade é para um rumo inteiramente diferente. É aí que a gente trabalha aqui. É isso que é a individuação. É equilibrar a força do inconsciente coletivo que rompe em nós e saber trabalhar essa força ao nosso favor. Senão elas nos atropelam. Certo? Só para encerrar aqui, a dica da Lilian. Pessoal, dá uma olhada nos destaques. Isso, já tem muita coisa. Para quem tá começando agora, quem chegou agora, todas essas lives estão salvas no Insta, no YouTube. É isso mesmo. Eu juro, gente, eu já prometi isso pra vocês várias vezes ano passado, não consegui, mas eu quero organizar esse material, porque realmente, pra quem já tá aqui mais tempo, é tranquilo, mas pra quem chega agora, como esse material é muito denso, fica aquela coisa do Jesus amado por onde eu começo.
Então, todas essas lives do janeiro terão esse propósito, essa finalidade de organizar conceitos para que todo mundo tenha um ponto de partida por onde começar. E aí, um belo dia, eu ainda vou pegar esse destaque, vou organizá-lo e sair ainda melhor. Eu juro que eu faço isso. E aí, olha só, delícia de live, muita luz para nossa vida, que coisa ótima. Olha só, Sandra, aqui, olha, que live fantástica mesmo para quem te acompanha há algum tempo. Vão escrevendo, deixe bem dar camadas, é isso aí. E uma coisa que é muito legal que falar sobre isso, também não deixa de ter um teor energético. Não é apenas conhecimento como pecinhas, mas como fluxo. Então, sempre ler sobre isso de novo, falar de novo, sempre parece que deixa a gente mais afinado, mais sintonia. E aí você consegue achar nova sacada para sua vida. Gente, maravilhosa. Vou encerrando aqui. Isso aí. Estou encerrando. Um abraço, um beijo. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por compartilharem aqui nosso tempo juntos. Fico muito, muito, muito feliz. E aí, para o próximo domingo, nós vamos continuar como inconsciente coletivo. E aí nós vamos falar sobre sincronicidade. E dentro dessa sincronicidade, dentro dessa live, na próxima, vou atender esse pedido, essa dica de você, amor, medo e poder. Como é que a gente gerencia esses três? Combinado, gente? Muito obrigada. Adoro você. Tá sendo muito legal. E estamos aí e continuamos aí. Um bom ano novo para todos nós. Um beijão.